Verbo Entrevista traz nesta semana o secretário de Direitos Humanos e Cidadania de Taboão da Serra, professor Moreira. Olá, meu amigo Adilson do Verbo, o Rômulo também, muito obrigado pela oportunidade para que a gente possa falar das nossas ações aqui da Secretaria de Direitos Humanos. É um prazer estar com vocês. Professor Moreira, você foi nomeado pelo prefeito Engenheiro Daniel para a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, sendo que no começo a pasta da mulher também estava na sua secretaria. Como é assumir esta secretaria que não existia em Taboão da Serra? Bom, primeiramente, foi um compromisso do nosso querido prefeito Engenheiro Daniel, que durante a sua campanha anunciou que uma das suas prioridades seria a garantia de direitos fundamentais da população. E aí ele criou a Secretaria de Direitos Humanos, fez todo um estudo e alocou dentro da Secretaria a pasta de Direitos Humanos, Cidadania, Mulher, promoção da igualdade racial, criança, juventude, adolescente, neurodivergentes, pessoa com deficiência, pessoa idosa e população LGBTQIAPN+. Então é uma pasta bastante complexa que antes eram chamadas de minorias, que para nós são maiorias, uma pasta muito boa de trabalhar, ao qual eu me sinto muito à vontade. Eu fiquei muito lisonjeado com o convite, um convite novo para mim, né? Não esperava que fosse convidado para assumir tantas responsabilidades. E qual foi a sua primeira missão à frente dessa secretaria nova? Olha, primeiro de tudo, uma grande responsabilidade, né? Então, quando a gente deu conta do tamanho das responsabilidades, uma secretaria que nós tivemos bastante dificuldades inicialmente, porque não tínhamos pessoas técnicas trabalhando conosco, tanto na Secretaria da Mulher, que fica lá no Parque Pinheiros, quanto a Secretaria de Direitos Humanos, que até então a gente estava buscando um local para ter a Secretaria, né, que veio hoje estar aqui na Praça Miguel Ortega. Então o desafio maior nesse início foi isso, porém não deixamos em nenhum momento de trabalhar, de fazer as atividades que tínhamos que fazer. Nós fizemos assim uma presença institucional da Secretaria em todo o território, em todo o município, promovendo grandes eventos públicos, formações técnicas, ações educativas e culturais, também fortalecendo espaços de participação social por meio da criação, estruturação e acompanhamento de conselhos municipais. Criamos vários conselhos municipais importantes aqui também. Então tudo isso contribuiu para a consolidação de uma política pública de direitos humanos pautada na intersetorialidade, né? Na equidade e na promoção da cidadania. Agora, secretário, como nós dissemos, a pasta da mulher estava dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Como é que foi a transição para que a pasta da mulher fosse transformada em uma secretaria autônoma? Como foi este processo? Como foi a transição? Foi tranquila? Foi tranquilo. Primeiro que o prefeito, ao me convidar, certamente ele já tinha em mente fazer o desmembramento da Secretaria da Mulher, desde o início. Então ele falou, olha, professor, nós estamos acoplando nesse momento a Secretaria da Mulher, porque os temas são todos de direitos, mas até já estou em contato com pessoas, né, técnicas que têm grande conhecimento sobre a luta da mulher, para que ela possa assumir futuramente a secretaria. Então, enquanto isso, vai tocando. E a gente foi fazendo toda a análise de tudo o que precisava, apresentamos muitos projetos no primeiro semestre, na Secretaria da Mulher, inclusive, e quando chegou o momento exato, o prefeito falou, olha, nós vamos agora, então, fazer a nomeação da secretaria, o desmembramento e a nomeação de uma mulher, o que me deixou muito satisfeito, muito feliz, porque foi mais um compromisso cumprido do prefeito com a população da cidade, especialmente o público feminino. Agora, secretário, teve um momento em que você foi designado para ficar à frente da Secretaria da Mulher. Eu lembro que houve uma polêmica, grupo de mulheres criticando o prefeito Engenheiro Daniel, né, por manter ou colocar você à frente da Secretaria da Mulher naquele momento. Você entendeu como uma crítica pertinente? Pertinente, porque as mulheres, claro, era o anseio das mulheres, ter uma mulher à frente da secretaria é natural, normal e é legítimo, né? E quando o prefeito desmembrou a secretaria, ele já estava em conversas avançadas
com uma pessoa muito técnica, muito experiente, inclusive, se não me falha a memória, a pessoa era uma delegada de polícia de uma cidade vizinha, tinha grande conhecimento na luta da mulher, grandes projetos, experiência. Então, estava tudo certo para ela vir. Quando não veio, o prefeito falou, você segura as pontas aí que eu vou só resolver essa questão mais alguns dias. Como foi feito? E aí, quando foi essa mudança, né, que as mulheres estavam esperando que fosse nomeada uma mulher naquele momento, que era a delegada, aí o prefeito pediu para eu segurar mais um pouquinho, porque o trabalho estava sendo bem feito, até que ele concluísse essa transição. E aí concluiu a transição, deu tudo certo, convidou a doutora Thaís naquele momento, ela assumiu e deu continuidade nos projetos. Então, para mim, eu vejo com muita naturalidade, normalidade e legítimo, né, que as mulheres realmente pleiteassem, porque a secretaria, o prefeito já havia avisado, é a Secretaria de Mulheres. Então eu fiquei muito feliz e muito tranquilo com isso. Nenhum momento foi pessoal a crítica, nenhum momento foi pela competência, pelos projetos, até porque nós estávamos trabalhando com muito afinco e deixando muitas realizações da Secretaria. Eu estava feliz demais por ter colaborado já até aquele momento com a Secretaria. Professor Moreira, uma das etapas da sua atuação foi importante, foi a criação dos conselhos, que até então não existiam. Exatamente. Na verdade, nós tivemos aqui uma coordenadoria da promoção da igualdade racial durante muitos anos no município e que, na verdade, nunca foi criado um conselho de fato aqui, né? Nunca foi criado um conselho de fato. Então, os movimentos negros, os ativistas, né, os grandes ativistas da causa, da luta, sempre reclamavam de não ter um conselho, de não ter aonde pleitear, aonde reclamar. Chamamos uma audiência pública, ao qual Vossa Senhoria estava presente, extremamente democrática. Compareceu cidadãos de toda a periferia da cidade, do centro da cidade, todos envolvidos com os movimentos sociais, envolvidos nas lutas, né, e querendo fazer a mudança acontecer. E lá nós formamos, então, a ideia para 3 conselhos. O Conselho da Mulher, o Conselho de Direitos Humanos e Cidadania e o Conselho da Promoção da Igualdade Racial, o qual logrou êxito em todos naquele momento. Tivemos público, mais de 150 pessoas em plenos sábados nessas audiências, ao qual demos continuidade e formamos os conselhos que hoje estão aí, à exceção do Conselho da Mulher, que aí a pasta já não cabia mais à minha pessoa, né? Não posso mais comentar a esse respeito, porque não coube mais à minha pessoa. Então, no total, foram criados quantos conselhos? Na pasta de Direitos Humanos e Cidadania, até o presente momento, 2 conselhos. O da Promoção da Igualdade Racial e o de Direitos Humanos e Cidadania. Agora Moreira, qual que é a importância de um conselho? Quais as atribuições do conselho e vai além da gestão? Pode também beneficiar o município em relação a recursos, por exemplo? Olha, o conselho é tão importante para o desenvolvimento dos projetos da secretaria, para fiscalizar as ações, quanto a Câmara é para a cidade. O conselho é a voz popular, o conselho é soberano, ele é deliberativo, ele é fiscalizador e deliberativo. Então ele vai fiscalizar e vai orientar os secretários no seu dever, no dia a dia. Se vir coisas erradas, ele vai comunicar. Essa é a função do conselho, né? Ele é voluntário, gente, detalhe, ele não é remunerado, ele tem um trabalho árduo, né? Porque nem sempre ele é bem visto quando chega nos locais, mas ele chega para defender você, população. Então essa é a importância. E nós temos mais 2 conselhos já sendo estudados aqui para implantarmos ainda no segundo semestre. Mais 2 conselhos. Quais? Nós pretendemos implantar o Conselho da Liberdade Religiosa e também o Conselho LGBTQI-APN+. É um conselho também importante na cidade para tratar da política de gênero na cidade, que é muito importante para nós. Isso depende do quê? Olha, depende de uma grande articulação na sociedade, nós temos que ter representantes de vários segmentos, de todos eles. Então, por exemplo, um Conselho Liberdade Religiosa. Nós temos que conversar com a Igreja Católica, temos que conversar com a Igreja Evangélica, com as matrizes africanas, com o budismo, todas as religiões que nós temos, anglicana, todas, luterana, todas as religiões nós vamos conversar para formar o conselho. Quanto mais representativo é o conselho, mais ele acerta, mais ele é assertivo no dia a dia, no propósito que ele foi criado.
Isso já começou a ser feito? Já começou o diálogo? Já reunimos com muitos pastores aqui, né? Talvez alguns não tenham participado ainda, porque são muitas igrejas evangélicas, né? Muitas agremiações de igrejas, mas estamos conversando bastante com as matrizes africanas e em breve vamos começar a conversar com a Igreja Católica também. Então estamos já iniciando as conversas. E a LGBT já começamos o ano passado as conversas, mas os movimentos ainda não demonstraram aquela aproximação direta, aquele grande interesse em estar neste momento participando. Então nós temos que convencê-los ainda. Tudo é um convencimento. Você, a sua secretaria, está enfrentando algum tipo de obstáculo, dificuldade do ponto de vista ideológico, por conta de ser um governo de determinado prefeito, que alguns até consideram que seja de direita, e em geral esses grupos são mais identificados com a esquerda? Olha, me desculpe o prefeito pelo que eu vou falar aqui, mas no início eu também achava que o prefeito, o engenheiro Daniel, era de direita, mas ele me deixa tão à vontade para trabalhar essas pautas de esquerda aqui, que eu já estou achando que ele é de esquerda também, viu? Porque eu me sinto muito à vontade, trabalho muito à vontade. O prefeito tem sido uma pessoa que entende, compreende os nossos trabalhos, né? Então, eu tenho ido a Brasília buscar recursos para manter, e o prefeito sempre incentivando, e assim, para ajudar aqui nas questões da secretaria. Então, assim, eu me sinto muito à vontade. Então, essa questão ideológica, eu acho que já superamos esse momento, e agora é trabalhar mesmo, é trabalhar muito como a gente vem trabalhando. Então, a outra parte já entendeu isso, ou seja, os grupos ligados às minorias já entenderam que tem abertura neste governo para trabalhar essas pautas. Na verdade, eles ficaram muito surpresos, porque eu faço questão de falar, olha, já tivemos aqui em outros governos de esquerda até, ou de centro-esquerda, e nunca foi pensado uma Secretaria de Direitos Humanos, com tantas pautas legítimas e importantes, né? E o governo engenheiro Daniel, um jovem prefeito, né? Branco, veio e falou, olha, toca essa pauta, e colocou na mão de uma pessoa que sabe que é totalmente de esquerda. Então, eu não poderia me sentir mais à vontade nesse governo do que eu me sinto hoje. Então, eu agradeço ao prefeito por compreender, né, as responsabilidades da nossa pasta e permitir que a gente trabalhe à vontade, tranquilo, implantando as políticas públicas necessárias para todas as populações chamadas minorias na cidade. Eu perguntava, Moreira, a formação dos conselhos também rende recursos para o município? Olha, os conselhos ajudam a abrir os projetos nas licitações e aí podem render recursos para o município, sim. Porque o conselho ele pode criar o fundo municipal. Ele criando o fundo municipal, ele pode fazer como eu faço. Eu vou atrás de recursos hoje para a secretaria. O conselho pode ir atrás de recursos para o conselho. E aí vem emenda parlamentar da esfera municipal, da esfera estadual, federal. Pode ir a organismos internacionais, nacionais, empresas privadas, parcerias público-privadas. Então o conselho ele vai ser uma pessoa constituída, pessoa jurídica de CNPJ. Então ele pode correr atrás das notas fiscais paulista, né, desses incentivos que o governo coloca, pode ir atrás dos recursos do 1% do imposto de renda, então, que inclusive ainda está para encerrar o prazo do imposto de renda, pode ir atrás. Então o conselho pode sim trazer recursos para o município, além do município poder participar de editais quando ele cria o conselho. O conselho é como se ele desse vamos dizer assim, uma outorga para o município poder conseguir veículos para a cidade via conselho, conseguir recursos para determinados projetos via conselho. Então é possível. Então o conselho, sendo bem instalado, sendo bem gerido, bem trabalhado, ele tem possibilidade sim. Por exemplo, o Conselho da Promoção da Igualdade Racial, por exemplo, ele não existia e ninguém sabia no estado de São Paulo, olha lá, a nacional, que existia uma luta de movimentos aqui na cidade, mas os movimentos lutavam cada um por si, um pouco, talvez, né, desorganizados. Aí, como que a gente cria o conselho, esses movimentos se unem, né, acertam as suas diferenças e lutam pelo bem comum, que é a causa do combate ao racismo, que é importantíssimo, né, importantíssimo.
Então, aí a gente... Fundamental. Fundamental. Inclusive, a causa do combate ao racismo, em uma das minhas visitas à Assembleia Legislativa, consegui falar com um nobre deputado que é lutador da causa do combate ao racismo. Ele mandou um recurso substancial para a cidade e nós já licitamos o ano passado, já contratamos pela Secretaria uma OSC que vai implantar, que está implantando, na verdade, o serviço, já fez a formação de todo mundo e já está indo para as ruas na pauta de combate ao racismo. O letramento racial vai entrar nos territórios e isso é fruto da luta e a gente só consegue isso por quê? Porque tem toda uma organização na Secretaria, tem os conselhos constituídos, então nós temos toda essa pauta para lidar. Isso abre portas também. Então na Sinapir Nacional, que é o Sistema Nacional da Promoção da Igualdade Racial, está inscrito lá, através dessa inscrição, o Conselho e pessoas da cidade podem entrar nos editais do Ministério da Igualdade Racial, concorrer a modalidades, N modalidades, que eles soltam nos editais. Então o Conselho é muito importante, ajuda muito, e a gente está buscando, inclusive na próxima semana, estarei em Brasília, de segunda a quinta-feira, vou participar do 3º Congresso Nacional na Universidade de Brasília de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, estamos no meio de maio, né, laranja, e vamos fazer essa discussão em Brasília, e vou também ter uma reunião no Ministério da Igualdade Racial na quarta-feira, na Sinapir, que é para ver quais os projetos e editais que tem aberto e como o nosso município poderá participar. Então estamos na busca de agora conseguir os louros, vamos dizer assim, de termos conselhos constituídos na nossa cidade. A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, que ações ela já realizou neste 1 ano e 4 meses? Bom, como eu falei, o ano de 2025 representou um marco histórico aqui para nós, né? Marco histórico constituindo-se como primeiro exercício completo de funcionamento da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, né? Então trata-se de uma intensa consolidação institucional, nas quais a gente estruturou muitas coisas, né, como eu já disse, administrativas, normativas, técnicas e operacionais, necessárias à implementação de tudo que eu vou falar agora aqui. Então vamos lá, ações e entregas. Nós realizamos o Dia Internacional da Mulher lá na Avenida Fernando Fernandes, no mês de março. Fizemos o Empodera Elas no Shopping Taboão. A Prefeitura de Taboão estava há 4 anos em parceria com o Shopping Taboão. O governo anterior encerrou as parcerias que haviam com o Shopping Taboão e nós fomos lá, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria da Mulher, enquanto eu era secretário da Mulher, fomos até lá, abrimos o diálogo, a conversação e fizemos o Empodera Elas, um importante projeto de empoderamento da mulher, para que ela pudesse, a mulher empreendedora, oferecer os seus produtos no shopping, ficou 20 dias lá no Shopping Taboão, gratuitamente, ofertando seus produtos. Foi assim um marco na história de Taboão da Serra e foi na nossa gestão que foi feito. Fizemos também no mês de março, tudo no mês de março, logo no começo do ano, assumimos em janeiro e já começamos a planejar o 3º encontro de sacerdotes e sacerdotisas da religião de matriz africana no CEMUR, quase 1000 pessoas no CEMUR, lotado, totalmente com o apoio da nossa secretaria. Foi um encontro maravilhoso com as matrizes africanas. Então, assim, Taboão está tendo um novo olhar para as matrizes africanas, né? Um respeito que antes não havia na cidade com as matrizes africanas. Então, hoje as matrizes africanas elas vêm na prefeitura, né? E são recebidos como qualquer liderança religiosa é recebida. Antigamente não havia isso aqui na cidade, não havia nem recursos sequer para patrocinar uma ação dessa magnitude, dessa natureza. Hoje nós temos aqui. No mês de abril, nós fizemos as audiências públicas, né, que eu citei aqui, para a reformulação e organização dos conselhos municipais, dos quais eu já falei um pouco dos 3 conselhos, que foi na Câmara Municipal, Conselho da Mulher, da Promoção da Igualdade Racial e de Direitos Humanos e Cidadania, que acabou vingando os 2 últimos aqui, né. Em maio, nós fizemos as eleições democráticas, a posse dos conselhos. Em maio nós tivemos a adesão ao Sinapir, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, em Brasília. Iniciamos as tratativas no mês de maio. No mês de maio ainda, o trabalho nosso era tão bem visto que me convidaram para ir em 3 podcasts, né? Participei do podcast de entrevista com mídias em vários locais, entre eles aqui o Trocando Ideias do professor Luizinho da universidade, na Rádio Arte e Mídia Cultural, o programa Viver do Instituto do Padre Querano,
né? Lá no Pirajussara, também fomos lá falar da secretaria, todos muito importante para poder promover e difundir as nossas ideias, os nossos trabalhos. Nós tivemos também a primeira caminhada municipal de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no Maio Laranja, também promovido pela nossa secretaria. Fizemos a articulação institucional e mobilização social necessários para que o evento pudesse surtir o efeito e o sucesso necessário que teve. Quero até agradecer, nós tivemos nesse evento a ONG Sementes do Amanhã, o Solar dos Unidos, a Associação Max Bombeiros Civis, o Raio X do Sorriso, Projeto Aparecendo, a Casa do Adolescente, Gibi Esporte e Educação, o Instituto Murilo Ramos Andrade, Mães Azuis da Oeste, Associação Janela para o Futuro, Conselho Tutelar Taboão da Serra. Então tivemos várias parcerias para ver que a gente está funcionando em rede, né? Tivemos também a conscientização e incentivo às denúncias, né, de exploração, para que as pessoas tivessem coragem de fazê-lo. Foi um marco simbólico e alinhamento às políticas nacionais. Aí, em junho, nós tivemos também a caminhada municipal de combate ao trabalho infantil, que é muito bom hoje em dia, infelizmente, ainda há muita exploração da criança. Tive muitas crianças nos faróis, nos semáforos, vendendo balas, e outras aí que é usada como aviãozinho também. Então nós temos aí fica fora da escola, enfim, acaba gerando outros conflitos de violência. Então a gente está trabalhando muito sério para poder conscientizar os pais a manter as crianças nas escolas e, quando estiverem fora das escolas, os projetos sociais ofertados pela prefeitura, né? Tem muitas ONGs sérias na cidade que prestam relevantes serviços. Tivemos também parceria com o SENAC, Taboão da Serra, para ações formativas em letramento racial e direitos humanos. Tivemos também uma aproximação com o Coresud também para ampliar os direitos humanos na região. E a prova disso é que agora São Lourenço acabou de abrir a sua primeira Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania com todo o nosso apoio. Estive lá no dia, inclusive, que foi aprovado na Câmara Municipal, recebido pelo prefeito, pelos secretários, pelos vereadores. Então, Taboão da Serra difundindo as ideias. O pessoal de Itapevi também me chamou para que a gente ajudasse na consolidação do trabalho deles, na promoção da igualdade racial. Então, a gente está fazendo uma articulação regional para que tudo isso funcione. E nós estamos fortalecendo a cooperação intermunicipal. Julho, nós fizemos a articulação em eventos e ações formativas, palestras em Embu das Artes, no Instituição A1 Autismo, reuniões com a empresa ICOM, implantação do sistema de Libras, formação educacional, letramento racial nas escolas. Julho das Pretas nós também fizemos, que é o dia de Teresa de Benguela, dia 25 de julho. Foi um evento importante que houve na Unifecaf. Várias atividades. Não falei ainda nem metade. Você pediu para dar e não estou falando de cada uma em detalhes, somente dizendo tanto que nós tivemos no ano passado. Talvez nas próximas perguntas você possa continuar, Moreira. Queria só então que você falasse sobre esse projeto do letramento racial em Taboão da Serra. Como é que vai funcionar? Olha, nós estamos com o projeto do combate ao racismo. Junto com o projeto do combate ao racismo, as pessoas receberão a visita em casa, viu? Então eu já vou falar para você que está nos assistindo aqui no TV O Verbo, que está nos dando essa oportunidade. Você vai receber uma pessoa que vai estar com uma camiseta escrito, né, antirracista, vai estar com crachá identificando, com QR Code. Você vai poder ir lá no QR Code e constatar que é funcionário da OSC, que presta serviços para a Prefeitura, para a nossa Secretaria de Direitos Humanos. E lá ele vai levar uma cartilha de letramento racial e vai estar explicando para cada um, né, como é a forma de tratamento hoje que se dá, né? Porque antigamente as pessoas brincavam muito com essa questão do negro, né? E tem brincadeiras que são muito ofensivas, né? Hoje em dia já não pode... Já não pode mais. Vamos dar um exemplo clássico aqui, né? Alguém via uma mulher morena e falava, né, linda da cor do pecado. Então já remetia que a cor preta, negra é uma cor do pecado. Então isso não pode mais falar. Chamar uma pessoa, por exemplo, um borracheiro de borracha. Ô, borracha, arruma aí. Não pode, ele tem nome, tem que ser tratado pelo nome. Cabelo, falar que tem cabelo duro. Então a gente vai explicar para as pessoas que não é isso. Todo mundo tem o seu cabelo, tem a sua etnia, tem a sua raça, e cada um tem o seu cabelo, e seu cabelo é bonito e é daquele jeito mesmo. Ou seja, o letramento racial, na prática, é conscientizar e educar a população a tratar, a respeitar o outro como ele é. Exatamente. Sem nenhum tipo de preconceito, todos. Nem termos pejorativos em relação
ao fenótipo, à aparência da pessoa. Exatamente. A pessoa não... Como dizia Martin Luther King, né? Que ele sonhava no dia que ele ia ver que as pessoas eram tratadas não pela cor da sua pele, né? Mas pelas suas ideias. Então, assim, é o que a gente vai lutar. A gente luta muito para isso. Inclusive, já deixamos no governo municipal, na Secretaria de Governo, um importante projeto que tem o apoio do nosso querido prefeito, engenheiro Daniel, que é o das cotas raciais também, para incluir 30% nos concursos públicos garantidos à população negra. Sabemos que é pouco ainda, é muito pouco. Nós temos uma população, segundo dados do IBGE, de quase 80% da população que se declara afrodescendente. Então teremos que ter muito mais, mas já é um alento se a gente conseguir colocar na lei, já é uma lei nacional, é uma lei estadual, e até aproveito aqui para fazer um apelo aos nossos nobres vereadores da cidade, né, para que possam... Parece que há uma resistência grande na casa. Esse projeto já está na Casa de Leis. Se precisar, eu vou até os nobres pares explicar tudo, explicar como vai funcionar, né, direitinho, para pararem com esse pensamento, né, não só de alguns, talvez de alguns da cidade também, de que favoreceria a população negra. E não é favorecimento, na verdade, é um reconhecimento de uma história de escravidão que nós tivemos no país, onde o negro sempre foi tratado como terceira classe, não era nem segunda, era terceira classe. É uma forma de reparação? É uma forma de reparação histórica, inclusive, e é importante salientar que ele não vai pegar o lugar do branco. É importante. O negro vai ter que ter a mesma nota para ser classificado. É essa confusão que é feito por muitos. Muitos acham que o branco vai ter que tirar a nota 8 e o negro tirar a nota 5, está garantido lá para ser o procurador da cidade. Não. Se a nota for 8, é 8 para todo mundo. Só que dentre o concurso vai ter separado 30% de cotas para a população negra. É isso, para garantir que a população negra esteja presente em 30% dos cargos municipais. Mas não que ele vai pegar. E detalhe, se não tiver negros classificados, né, dentro dessa condição que o concurso exige, a vaga volta para o bolsão geral. E aí o branco vai ter acesso à mesma vaga. Então não está tirando o lugar de ninguém. Está sendo conquistado com notas de estudos, de anos de estudos, né, em escola pública, porque o negro sai da escola pública, né, então por isso que a gente tem que garantir, porque as escolas, a maioria das universidades melhores do país são as universidades públicas. Hoje o negro senta, através do ProUni que existe hoje, ao lado do rico, no banco da universidade pública. Então nada mais justo que ele tenha garantido que ele possa também entrar no concurso público também. Portanto, o projeto de letramento racial vai abarcar toda a cidade, ou seja, todos os moradores serão visitados por essas pessoas ano a ano, da entidade? Isso. Ano a ano, claro, de acordo com os recursos. Então, para os primeiros 12 meses... Já começa este ano? Já começa segunda-feira agora. Segunda-feira agora estamos trabalhando para que os espectadores do Verbo estão assistindo essa entrevista nesta segunda-feira, então hoje já... Só basta a gráfica dizer que está liberado os materiais, porque os materiais estavam confeccionando e a gráfica ficou de entregar agora no final de semana. Se tiver todos os materiais entregues, já foi feita a formação da turma, tudo, aí a turma já vai para a rua, vai bater de porta em porta. Peço a todos que recebam muito bem o pessoal, porque o pessoal está colaborando muito nas visitas para fazer o letramento racial e claro, explicar para a população que todos nós somos iguais. Esse é o objetivo principal. Todos nós temos que ser respeitados como a gente é. Como a gente é. Dentro disso, nós vamos ter toda essa turma nas ruas, vai ter veículo, inclusive, que vai estar identificado, camiseta, vai ter faixas nas ruas, outdoor, nós vamos fazer uma ampla campanha. Então, se no outro ano o deputado reenviar o recurso, continuará. E no outro, que são em torno de 4 milhões para manter esse projeto ao longo dos 4 anos. Então, no primeiro ano, nós vamos visitar cerca de 20 mil lares, no segundo ano, mais 20 mil lares, terceiro, mais 20 mil, 80 mil lares oficial nós temos hoje no município. Claro que nós temos mais de 150 mil lares, porque nós temos muitas comunidades que não estão registradas, ainda não estão documentadas, né? O prefeito está trabalhando muito para poder legalizar todas essas áreas, mas nós sabemos que
tem que ter uma força-tarefa ampla e está sendo feita, mas a gente sabe que leva um tempo para fazer tudo. Mas hoje nós temos cerca de 80 mil lares oficiais e esses 80 mil é o parâmetro que nós vamos usar para visitas oficiais. Claro que outros serão atingidos também, não tenha dúvida. Secretário Moreira, eu gostaria de saber, secretário, o que aconteceu? Você falou que ia vir uma verba para a igualdade racial, eu sei que essa verba veio, aí quando foi fazer o chamamento, você não comunicou o conselho sobre esse chamamento e nem comunicou as outras empresas que iriam entrar nesse chamamento. E trouxe uma ONG, você disse foi que a ONG de Carapicuíba tenha ganhado esse chamamento, mas e as outras? E as de Taboão? Como é que fica? Será que não tem uma ONG aqui em Taboão competente? E essa ONG que você trouxe, professor Moreira, ela não faz parte de letramento racial. Como é que você vai explicar isso para o povo? Para o povo. Porque eu estou questionando. Eu estou dentro da igualdade racial, faço parte aí do conselho e eu não fiquei sabendo, eu só fiquei sabendo quando você apresentou já a ONG que ia assumir. Secretário, está aí a pergunta da Berenice sobre esse projeto do letramento racial, mas questionando sobre a entidade que vai estar à frente dessa iniciativa. Olha, uma pergunta importantíssima, até para, de uma vez por todas, elucidarmos, né, esse desentendimento que gerou entre alguns membros do conselho, ou ativistas, etc. A dona Berenice, eu acredito que a dona Berenice que eu esteja imaginando, que frequenta aqui a secretaria, porque ela disse que é da igualdade racial, e ela sabe o quanto nós somos democráticos aqui no Conselho, né? Quando nós fizemos o Empodera Ela, lá no shopping Taboão, ela estava participando, ela estava ativamente participando, então ela sabe que ela teve oportunidade. Depois nós fizemos o Consciência Negra, novamente no shopping Taboão, no Taboão Afro, ela novamente foi convidada para participar, então ela sabe que aqui a gente convida todo mundo. E na questão específica do que ela relatou, do edital de chamamento, ele ficou 60 dias, público, para todo mundo ver. E durante o ano inteiro, e eu falo aqui, e isso está registrado por todos os conselheiros que frequentavam, inclusive a dona Berenice também já frequentou reuniões, talvez no momento que eu falei, talvez ela não tenha estado presente ou não tenha observado, mas enfim, todos os conselheiros, eles podem falar que tem ONGs aqui na cidade que tem capacidade para tocar, legal, pode falar. Mas não que não sabiam. Todos foram informados que abriu o edital e que o edital está aí para quem quisesse. Infelizmente, várias entidades, até entidades que eu imaginava que estavam ligando aqui para saber como é que funcionava, não se inscreveram. Se inscreveu apenas uma entidade. Essa entidade de Carapicuíba que se inscreveu, preencheu os requisitos, tinha toda a documentação, apresentou uma proposta, foi classificada porque era a única entidade. Então, numa licitação, a gente tem que esclarecer que é feito nem por mim, é feito pelo departamento de licitação. Então, eu não convidei nenhuma OSC para vir trabalhar, viu, dona Berenice? É importante saber, era público o edital. Poderia ter vindo uma OSC da Bahia. A gente ia classificar se fosse só ela, ou se ela fosse melhor colocada. Se fosse uma do Taboão da Serra e tivesse também as condições e fosse classificada e em melhor situação, seria também a escolhida. Conosco não tem esse problema. O dinheiro é público e sai para pagar. E detalhe, é importante salientar que também é uma confusão entre os conselheiros. O dinheiro não veio para o conselho. Na verdade, quando eu pedi esse dinheiro, não existia nenhum conselho ainda. Esse dinheiro foi conversado com o deputado Reis, estadual, um deputado comprometido com as causas do combate ao racismo. E no mês de março ainda, eu não estava nem informado do conselho, eu visitei e ele falou, olha, eu gosto de trabalhar com promoção da igualdade racial. Falei, opa, eu quero fazer um projeto de combate ao racismo na secretaria. Imediatamente, ele não titubeou, foi lá e assinou R$1 milhão, e esse dinheiro ficou parado esse tempo todo na prefeitura. Agora que foi liberado, depois que a licitação se deu, depois que todo finalizou-se, apresentou-se a documentação, tudo, a OSC veio aqui e assinou. Interessante que só houve essa falácia
depois que a OSC veio assinar. Mas até então todo mundo sabia que estava em andamento. Então as OSC que são ligadas em editais certamente souberam, porque viram no edital. E não se inscreveram, não tiveram interesse. Então eu me sinto muito tranquilo, né, porque foi classificado dentro de documentos legais, formais, tudo uma beleza. E o projeto, tenho certeza que será maravilhoso e sofrerá fiscalização da Secretaria de Direitos Humanos. É importante salientar isso. Então, só para concluir, Moreira, o valor é de R$ 1 milhão para tocar esse projeto, é isso? O projeto ficou, no final, R$ 922 mil. Tá, Né? e o nome da entidade que vai... É uma associação de moradores de Carapicuíba. Este é o nome? Esse é o nome, Associação dos... Tem um outro nome completo, mas eu não me recordo o nome por inteiro, mas é uma associação de moradores de Carapicuíba, em resumo assim, mas tem um outro nome no meio dela. O senhor falou sobre os conselhos e um deles é o da igualdade, de promoção da igualdade racial. Nós recebemos uma denúncia da presidente do COMPIR de que ela teria sido destratada ou sugerido a ela que ela fosse tratada nas reuniões do COMPIR não pelo título religioso. Ela é de uma religião de matriz africana. Ela não poderia ser chamada pelos demais conselheiros nas reuniões por Mãe Débora. Mas ela fez esse relato, eu gostaria que você ouvisse e depois falasse a respeito. Quando a gente tem pessoas no poder público que são de outras religiões, elas são tratadas como pastor fulano de tal, pastora fulano de tal, padre fulano de tal. E quando chegou a vez de quando eu assumi a cadeira, né, do conselho, através das religiões de matriz africana, eu fui sendo quem eu sou, Yalaxé Débora de Oxum. E em dado momento foi me sugerido, vamos dizer assim, que eu não fosse chamada ou tratada de mãe, né, por conta de você está como presidente do COMPIR e não como mãe de santo, ou como Yalaxé, ou como liderança de uma casa religiosa. Só que quando se denomina outras pessoas, por que pode e não quando se trata de uma pessoa de religião de matriz africana? Foi o secretário professor Moreira. Não sei se consciente ou se inconsciente, acabou sendo intolerante. Foi uma atitude intolerante, sim. Foi desrespeitosa? Sim. Secretário professor Moreira, está aí a denúncia da presidente do COMPIR, a Débora, que é mãe de santo. Olha, eu agradeço também essa pergunta, porque do Verbo me dá a oportunidade para a gente poder esclarecer aqui os fatos. É importante ouvir os dois lados e o Verbo está de parabéns por ouvir os dois lados. Quem conhece a minha história, quem conhece o meu passado, eu fui 3 vezes vereador, sempre levantava a bandeira das matrizes africanas, né, sempre levantava dos movimentos sociais, de moradia, de todos os movimentos, e nunca tive nenhum problema em fazer a defesa, mesmo quando eu não era simpatizante da religião. Né? Eu fui da Igreja Católica muitos anos, mais de 30 anos na minha vida, depois fiquei mais de 10 anos na Igreja Evangélica, e depois comecei a simpatizar pela religião espírita, né? Do qual hoje eu estou frequentando. Nunca tive nenhum problema de tratamento, sempre respeitei. Aqui na Secretaria, desde o primeiro dia, sempre respeitamos, não só com gestos e palavras, mas com atitudes. Eu falei aqui dos encontros das matrizes africanas, no mês de março, quase 1000 pessoas. Foi totalmente nós que apoiamos o evento. Neste ano foi feito pela 2ª vez. Inclusive fui agraciado lá com o título de padrinho do evento de matrizes africanas. Tamanho o nosso, a nossa simpatia, o nosso envolvimento, inclusive com os trabalhos, profissionalmente. Agora, o conselho, ele é um conselho da promoção da igualdade racial, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte: quando eu assumi, não existia nem lei garantindo a cadeira da matriz africana. Nem lei havia. Quem lutou junto à Câmara Municipal, quem solicitou para colocar a cadeira da matriz africana fui eu, pessoalmente.
Coloquei a cadeira, nós alteramos a lei municipal e virou lei, a cadeira da matriz africana. Então, como é que eu desrespeitei ou destratei uma pessoa que incluiu a matriz africana? Não tem como, não tem nexo isso, né? Não tem nexo. E tanto que conversei muito com a presidente do conselho, muitas vezes aqui, e todas as vezes que surgia alguma dúvida, eu sempre falava, alguma vez eu interferi, alguma vez eu articulei alguma coisa com a senhora para ser presidente, alguma coisa, mexi em alguma vontade de trabalho na frente de todos os conselheiros. Ela sempre falava, não, Moreira nunca interferiu em nada, pelo contrário. Então, assim... Mas, Moreira, você sugeriu isso, que a Débora, a presidente do Compir, não fosse tratada como mãe Débora? Eu estou explicando para entender que todas as minhas ações são favoráveis às matrizes africanas, sempre foram favoráveis, para chegar lá na resposta. Nós temos uma coordenadora da igualdade racial aqui dentro, nós temos uma coordenadora. E aí, a coordenadora, por ser filha de santo, era notadamente, quando a presidente falava com ela, era notadamente que ela às vezes tinha assuntos que ela queria tratar e ela ficava, vamos dizer assim, sem ter como falar, porque ela na religião tem que respeitar, né, o título da presidente como mãe de santo também, na religião. Então, algumas coisas não andavam exatamente como a gente gostaria de andar. E eu conversei com a coordenadora, e a coordenadora falou, olha, eu sou coordenadora, mas a gente tem a mãe e a gente, né, tem coisas que eu, às vezes, não posso me manifestar como eu gostaria de manifestar. Porque existe o respeito. E aí, eu, com todo respeito, com todo cuidado, com todas as medições de palavras, nunca jamais falei em frente a nenhum conselheiro, nunca, nenhuma palavra dirigida a ela. Chamei a presidente do conselho na minha sala, falei para ela o que estava acontecendo, que a coordenadora se sentia um pouco com dificuldade de tratar alguns temas mais espinhosos, por conta do respeito que ela tinha por ela, como mãe, né? E aí eu expliquei que a gente entendia, que sabia que ela é mãe, tudo direitinho, mas que ela, acima de tudo, também era presidente do conselho. E que se ela não se importaria que a coordenadora a tratasse como presidente, para poder facilitar a comunicação para ela. Porque eu via que ela estava sendo difícil. Em nenhum momento usamos termos como, olha, está proibido, não se deve usar. Em nenhum momento houve esses termos. Jamais haveria da minha parte. Então, você sugeriu, então? Na verdade, eu pedi para que, se ela não se importasse da coordenadora, tratá-la como presidenta, porque ela era presidenta, porque não é um conselho de matriz africana, é importante esclarecer isso, né? Não é um conselho de religião, é um conselho da promoção da igualdade racial, onde nós temos várias cadeiras no conselho de outros movimentos, de sindicatos, movimento de mulheres, vários movimentos compõem. Então, eu expliquei isso com todo cuidado, me cercando de todo cuidado. Então, jamais foi para ofender, jamais foi para imaginar que a gente estava fazendo alguma proibição, alguma coisa, nunca passou pela minha cabeça isso, e jamais faria, e nem posso. E nem posso. Se há uma coisa que eu luto muito é contra a intolerância. E basta olhar os trabalhos que nós temos aqui. Todos são favoráveis. Se você chamar os grupos LGBT, vai perguntar para eles como é que eu desenvolvo o trabalho aqui. Sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito. Se chamar os grupos de religião, a mesma coisa. Se chamar os grupos de pessoa com deficiência, a mesma coisa. Os grupos de criança, adolescente, a mesma coisa. Direitos humanos, a mesma coisa. É muito sério o trabalho que a gente desenvolve aqui, né? Para poder as pessoas levantarem dúvidas da nossa idoneidade, da nossa ética, da nossa capacidade, do nosso tratamento. Isso prejudica o trabalho de um ano inteiro, né? Um trabalho que a gente está fazendo com muita dificuldade, mas com muito afinco estruturando uma secretaria. Então, é claro que a gente sabe que no calor das emoções, as pessoas costumam falar, né, como foi dito aí por outras pessoas na cidade, e essas coisas estão sendo levadas a outros pontos da cidade, e eu acho que isso só atrapalha a causa. A causa é muito nobre,
A causa é muito grande. Nós temos muito ainda obstáculos, muitos empecilhos para a gente superar, Eu acho que nós não podemos ficar brigando entre nós mesmos aqui, né? Eu acho que a gente tem que levantar a bandeira, arregaçar as mangas e ir para frente e lutar. É isso que eu penso. Então, quero aqui, se eu falei alguma coisa que ofendeu, né, a nossa presidente do conselho, eu tenho toda a humildade aqui de pedir desculpa para ela, não tenho nenhum problema. Se eu falei qualquer coisa, eu peço desculpas. Mas não foi em nenhum momento na intenção de feri-la, na intenção de magoá-la, e muito menos as matrizes africanas, do qual hoje eu frequento e atuo, né, de uma forma não tão intensa, mas respeito muito. Agora, secretário, você falou para o presidente do CONPER o motivo para sugerir que ela não fosse tratada pelo título religioso, mas como presidente ou presidenta do CONPER. Você apresentou o motivo? Expliquei. Por conta da coordenadora. Foi explicado, foi falado que ela não se sentia muito à vontade, né, em algumas coisas por conta do respeito que ela tem à mãe Débora, né, porque é filha de santo, então tem todo um respeito. E aí eu falei, olha, se não se importar de ser tratada como presidenta por ela, porque aí ela vai se sentir mais à vontade para colocar as coisas. E naquele momento o diálogo foi muito positivo. Para mim ela entendeu, foi muito tranquilo. Então para mim causou estranheza, depois de 3 meses, quase, surgiu esse assunto, que eu fui intolerante ou qualquer outro tipo de coisa. Jamais, jamais. Secretário, sobre o motivo, nós conversamos, nós ouvimos, entrevistamos a coordenadora e ela disse que não tem nenhum problema o fato de ela se dirigir à presidente do CONPER como mãe Débora. Isso não interfere em nada no papel dela como coordenadora, nas atribuições do cargo. Ela própria disse que não se sente submissa à presidente do CONPER como uma mãe de santo. É óbvio que ela é uma coordenadora madura, experiente da religião, evidentemente ela não quer causar mais nenhum transtorno nesse sentido, então evidentemente esperava que ela fosse falar dessa maneira mesmo, né? Mas enquanto secretário a gente tem que observar todo o andamento dos trabalhos, da secretaria, né? Tudo em prol da promoção da igualdade racial e das matrizes africanas. E nós observamos, e eu conversei sobre isso com ela. Neste momento que eu fui falar, conversei, expliquei para ela que eu observava que realmente ela pode ser que ela não percebia isso, mas a gente observava que ela não conseguia deslanchar como a gente gostaria que ela deslanchava. Então, por isso, tomei essa liberdade e falei a respeito com a mãe Débora, e naquele momento ela entendeu. Naquele momento ela entendeu. Então, para mim, foi um assunto superado, e para mim está superado esse assunto. Quem trouxe o assunto a público foi a vereadora, a professora Najara Costa. Ela fez um pronunciamento forte, né? Disse que é um absurdo, é uma vergonha que esse tipo de relação seja trazida dentro de uma secretaria que deve, principalmente, zelar pelo direito de todas as pessoas. Como é que você vê essa posição dela? Eu acredito que, no momento que foi passado para a vereadora, né, os fatos, eu acho que no calor das emoções foi passado um pouco mais do que se devia, e aí a vereadora, eu acredito que naquele momento, né, levou para a tribuna, embora entendo, eu que fui 3 vezes vereador, né, entendo que poderia ter me perguntado se isso houve, como foi, como se deu. Acho que poderia ter me perguntado, mas enfim, mas a vereadora deve ter as razões dela para poder falar diretamente na tribuna, foi à tribuna, falou, entendo como normal isso, faz parte do jogo, né, da política, e o principal é estar tranquilo, com a consciência limpa de que não cometi nenhum ato de intolerância religiosa aqui dentro da Secretaria Municipal. Secretário professor Moreira, estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas eu sei que está se aproximando uma data importante de celebração para a população negra, né? Vai ter alguma atividade relacionada a isso, promovida pela Secretaria? Olha, haverá 2 eventos promovidos pela Secretaria. Vai haver um agora no mês de junho, onde nós vamos fazer um letramento racial para muitos jovens.
E haverá também no mês de julho, dia 25, Pretas que Inspiram. Vai ser uma espécie de um concurso de beleza negra. Tá? E vai ser em comemoração à data de Teresa de Benguela, nesse primeiro semestre ainda. Então nós vamos ter 2 eventos importantes e volto a dizer, estarei em Brasília na próxima quarta-feira, às 15 horas, conversando com o secretário nacional de políticas para a promoção da igualdade racial, justamente para ver mais projetos aqui para a secretaria. E é claro, vou passar também no Congresso para buscar mais recursos para que a gente possa tocar a Secretaria de Direitos Humanos como um todo, né? Porque eu não tenho... A pasta, eu falo que sempre é uma das mais importantes, é da promoção da igualdade racial, se não a mais importante, mas a gente tem que lidar com todas as pastas aqui dentro, todas as coordenadorias. Então, quando eu busco recursos, eu aloco para todas as finalidades, para que a gente toque todas as coordenadorias com maestria e com respeito ao dinheiro público, principalmente, e à população, que é quem mais sofre na ponta e precisa de um trabalho bem feito de respeito ao direito da pessoa humana aqui na nossa secretaria. Já tem data? Ainda não, né? Um deles já tem, que é o dia 25 de julho. Que vai ser na própria data. Isso, e o outro, acho que é mais ou menos dia 25 de julho, se não dia 20. No mês de julho. No mês de julho, no final do mês. E o outro agora no final do mês de junho. Nós vamos fazer esses 2 eventos e vamos fazer também um evento de lançamento do projeto de combate ao racismo, que para mim é um projeto... Todos são importantes, mas esse dá uma cara mais ainda importante, porque nós vamos falar de letramento racial, nós vamos conscientizar a população, né, das políticas públicas voltadas para a população negra. Isso é importantíssimo. Então, nós vamos falar sobre isso bastante na cidade e nós vamos fazer esse lançamento e o Verbo já está convidado, né, para estar presente no ato de lançamento. Nós pretendemos convidar aí autoridades estaduais, nacionais, para falar do combate ao racismo. Este qual é a data? Não marcamos, a definir. Precisa todo o material e definir também as autoridades que estarão presentes, né? Mas vai ser um mega evento. Nós pretendemos fazer um lançamento histórico, até porque não tem nenhuma cidade no país, nem no estado de São Paulo, que tenha um projeto permanente, como o Taboão da Serra será pioneiro nesse projeto. E aí, só tenho mais uma vez a agradecer a confiança do nosso querido prefeito, engenheiro Daniel, que me proporcionou trabalhar numa pasta tão importante como a pasta de Direitos Humanos e Cidadania.